Olá, eu vou resolver como exercício aquele caso da carta que tem uma letra de um lado e um número do outro, usando para isso a verificação desses argumentos com dedução natural. Então vamos pegar esse primeiro exemplo ali. Eu estou vendo um D do lado da carta, ou seja, eu tenho como uma premissa o D, e sei que a regra é respeitada, ou seja, se tem D de um lado, tem 3 do outro. A primeira conclusão, eu posso com isso provar que tem um 3 do outro lado? Sim, né? D e D implica em 3, tem 3 do outro lado. Então, se a regra é respeitada e eu estou vendo a letra D de uma carta, tem o 3 do outro lado. Isso aqui é modus ponens, dá 1 e dá 2 e está provado. Posso provar, pegar o segundo caso ali. Primeira premissa, tem um D. Segunda premissa, a regra é respeitada. E eu quero provar que não tem um 3. E aqui ficou complicado. Vocês, não dá para aplicar... desculpa. Eu posso até aplicar modos pôneis aqui, como eu fiz antes, e concluir o T, mas eu queria concluir não T. Então eu não consigo provar não T. Né? Eu consigo provar T, mas não T não dá. Então, enfim, não consigo fazer essa prova do segundo caso. Vamos pegar aí o segundo bullet que tem ali, que é a primeira premissa é que eu não estou vendo o D, mudou um pouco agora, não estou vendo o D. E a regra é respeitada. D implica em T. Eu posso concluir que tem um 3 do outro lado, posso concluir T. Com as regras de diferença que a gente viu até agora, isso aqui tem que ser igual para eu aplicar modus ponens. Então eu não consigo aplicar modus ponens aqui. Na verdade, eu não consigo aplicar nenhuma regra de inferência com essas duas premissas aqui. Ou seja, eu não consigo provar T nesse caso aqui. Porque se tem D, tem o 3. Essa é a regra, né? Eu não estou vendo o D, então eu não posso usar essa regra aqui. Ou seja, também não dá para caminhar muito nesse sentido. E mesmo que eu tentasse provar não T, também não dá. Porque também não dá para aplicar a regra de inferência nesse caso. Vou pegar ainda uma outra circunstância. Primeira premissa. Eu estou vendo um 3. E sei que a regra é respeitada. Posso concluir alguma coisa? De novo, modus ponens eu tenho que ir daqui para cá, mas não é a mesma coisa. E invertido também o modus tollens só se eu souber essa negação disso aqui. Ou seja, também não consigo fazer nenhuma inferência nesse caso. Eu vou ainda considerar uma última situação, que é a premissa que eu não estou vendo 3 e a regra é respeitada. Nesse caso, eu consigo aplicar uma regra de inferência. Aqui eu tenho não T, aqui é T, ou seja, eu sei que a consequência da implicação é falsa, eu posso concluir a negação disso aqui. Então, não tem um D do outro lado. Isso aqui é modus tollens, dá 1 e dá 2. E olha só como aqui faz sentido a gente pensar um pouco, e essa regra de inferência modus tollens ela é bem razoável. Né? Aqui diz que toda vida que tem um D de um lado da carta tem um 3 do outro lado. E eu estou vendo que não tem um 3 de um lado. Portanto, não pode ter D do outro lado. Por quê? Porque se tivesse, teria que ter 3. Como não tem, do outro lado não tem D. Certo? Então, é um raciocínio bem mais sofisticado. Ele supõe essa questão de pensar se tivesse um D do outro lado, teria que ter 3. Não tem. Portanto, não tem o D do outro lado. É um raciocínio bastante, bem mais hipotético, assim, a questão do modus tollens. Né? E com isso a gente pode voltar
pro slide lá do começo, quando eu tinha o problema das cartas, e eu tinha as cartas, duas cartas que a gente vê a letra e duas cartas que a gente vê o número, e a pergunta era quantas cartas eu tenho que virar para verificar se a regra está sendo respeitada. A gente tinha dito o seguinte, a carta que a gente está vendo, a letra D, eu preciso virar ela. Por quê? Se do outro lado tiver um 3, joia, a regra está sendo respeitada. Mas se por acaso não tiver um 3 do outro lado, a regra não está sendo respeitada. Então, essa carta D eu tenho que virar. A carta F, se eu virar e tiver um 3, a regra está sendo respeitada? Tá. Se eu virar e não tiver 3, a regra está sendo respeitada? A regra é essa aqui, D implica em 3. Também tá. Ou seja, não interessa o que tem do outro lado do F, a regra vai estar sendo respeitada. Ou seja, eu não preciso virar a carta F. A carta 3 eu preciso virar para saber se a regra é respeitada? Vamos ver. Eu posso virar e do outro lado ter uma letra D. Se tiver a letra D, a regra está sendo respeitada? Tá. Um lado tem D, o outro tem 3. Se eu virar a carta 3 e do outro lado não tiver a letra D, a regra está sendo respeitada? Tá. Por quê? A regra diz que quando tem D tem que ter 3. Aqui não tinha D, também não precisa ter 3. Botei, tanto faz. Né? Mas, ou seja, eu não preciso virar a carta 13. Isso não é muito intuitivo, né? Mas eu não preciso virar, porque se tiver o D está sendo respeitado, se não tiver, então não interessa, a regra não se aplica. Então, nem o F nem o 3 eu preciso virar. E o 7? Bom, preciso virar o 7 ou não? Vamos ver, dois casos. Se tivesse um D do outro lado, a regra não está sendo respeitada. Por quê? Porque devia ser 3. Bom, se não tivesse um D, tudo bem, pode ser 7. Mas se tivesse um D do outro lado, aqui tinha que ser um 3, e é um 7. Então, eu preciso virar. É como se aqui, nesse caso, eu estivesse usando modus ponens, e aqui eu estivesse usando modus tollens. É um raciocínio por hipótese. Assim, se do outro lado tiver um D, aqui tem que ser um 3, e não é um 7. É como se 7 é como se fosse o não 3. É o modus tollens que nos permite. Então, resolvendo a brincadeira lá do início, eu tenho que virar duas cartas, essa daqui e essa daqui, para verificar se o joguinho, a regrinha do jogo está sendo respeitada ou não.